Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Liga da Justiça e Sociedade da Justiça, Vícios e Virtudes. Quadrinho esse que estava sendo muito pedido aqui no canal para ser resenhado, né? Ele que é escrito por David S. Goyer junto de Jeff Jones e desenhado por Carlos Pacheco. Então vamos lá, começando pelo enredo dessa história. Duas equipes, dois legados, durante anos elas lutaram pela honra, verdade e justiça, até agora. Quando a primeira reunião oficial dos grandes heróis do mundo e da super equipe original subitamente se transforma em uma explosiva batalha, uma conspiração levada a cabo por membros seletos de cada super equipe ameaça acabar com a lealdade e tornar velhos companheiros inimigos. Então, né, pessoal, tem que começar pedindo desculpa pra vocês se tiver vazando algum som de fundo, assim, porque realmente tá um caos a minha rua hoje, eu não sei o que tá acontecendo. Eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes aqui, tá difícil, mas é o tempo que eu tenho pra fazer isso, então vamos lá, né? Eu tenho que começar falando, assim, que eu nunca li nada da Sociedade da Justiça propriamente dita, né? Tirando, assim, uma coisa ou outra ali de história extra que eu acabei lendo por conta até das HQs da Eagle Moss, eu nunca peguei, por exemplo, a fase do Jones pra ler, né? Que faz parte, isso aqui faz parte da fase do Jones, né? Essa Vícios e Virtudes. Fiquei com vontade de pegar o Omnibus, mas não peguei porque, pô, é uma fase longa, é um negócio que eu sabia que ia ter mais encadernados e eu não sabia se eu ia gostar. Mas eu resolvi investir nessa daqui pra eu saber, ter um gostinho, né, de como era essa fase. E vou falar pra vocês que eu adorei, assim, eu já achava os personagens muito interessantes, eu já tinha visto, principalmente o Lanterna Verde, esqueci o nome dele, tá na ponta da língua, eu tô com o Kyle Rayner na cabeça, mas o Kyle Rayner é o outro Lanterna Verde, né, o que acaba sobrevivendo, Cara, eu não vou lembrar, Alan Scott. Já tinha visto principalmente o Alan Scott, até em Fronteira Infinita, já tinha visto coisas do Pantera, enfim, da Poderosa, mas nunca tinha lido algo do grupo. E esse aqui, claro, eles dividem o protagonismo com a Liga da Justiça, porém, querendo ou não, é meio que parte deles ali, sabe? Até os vilões são meio divididos, mas tem muita coisa da sociedade, enfim. Então foi legal conhecer eles. E eu tenho que começar falando assim que esse quadrinho, ele tem muito a vibe desse quadrinho aqui, que é Liga da Justiça Terra 2. E por que que eu digo isso? Porque ambos são minisséries que, tipo, se fecham nelas mesmas, sabe? É um negócio para você ler numa sentada só, basicamente, sabe? Inclusive eu recomendo que você faça isso, porque eu acabei lendo separado, assim, e eu acho que a experiência talvez fosse melhor se eu tivesse lendo tipo assim, pegado uma tarde, sentado e lido tudo, sabe? Infelizmente eu tava em final de semestre e eu não consegui parar e fazer isso, sabe? Eu tive que ler um pouquinho a cada dia até conseguir terminar. Assim, gostei muito da história mesmo assim, mas eu acho que a experiência teria sido melhor aproveitada se eu tivesse conseguido ler tudo numa porrada só, sabe? Então fica a minha recomendação para vocês. E além disso, o que me lembra essas duas é que ambas servem para meio que homenagear a Era de Prata dos quadrinhos. Essa aqui, né, homenageando as outras terras, né, a Terra 3, que veio depois ali nos quadrinhos, onde todo mundo era vilão. E isso aqui vem para homenagear a crise nas terras, né, onde a gente teve até que depois originou a crise nas infinitas terras, mas antes, todo ano, né, depois de que surgiu ali os heróis da Era de Prata e que eles se juntaram, né, por meio daquela história do Flash de Dois Mundos, eles acabavam fazendo um crossover que se chamava Crise na Terra. Daí, tipo, tinha Crise na Terra 1, Crise na Terra 2, Crise na Terra 3, enfim. Então, isso aqui vem totalmente como forma de homenagem a essas HQs, sabe? E, bom, isso eu achei muito bacana. Inclusive, a história extra que a gente tem aqui é Crise na Terra 1, que foi o início de tudo isso, né? E é bacana você ver isso, mas, bom, começando assim a falar sobre a história, primeiro eu vou dar um contexto para vocês do que está acontecendo na época em que isso aqui foi lançado. Primeiro é que, assim, a Sociedade da Justiça ela estava presa em um limbo, que era basicamente um lugar onde eles ficavam constantemente lutando. Então eles lutavam, morriam, voltavam, enfim, ficaram no limbo do tempo ali, sabe? Aqui não é explicado como eles fugiram, só precisa saber que eles saíram de lá. E aí, saindo de lá, eles acabaram, né, se reintegrando à sociedade, e por conta disso eles meio que estão tentando manter boas relações com a Liga da Justiça.
E aí, esse aqui seria o primeiro encontro anual deles, em que eles até pretendem fazer mais, como é dito aqui no quadrinho. Já começa, assim, bem divertido com essa splash page aqui, né, de todos os personagens, mostrando quem é da Liga, quem é da Sociedade. E assim, você não precisa conhecer grandes coisas da DC para ler isso aqui, eu acho que dá para entender tranquilo. Só esses contextos que eu tô dando aqui é mais para ajudar, sabe? Inclusive, outra coisa que é muito importante é que a gente tem o Lex Luthor como presidente aqui. E isso é muito importante porque a história tem o estopim dela por conta dessa questão, né? Porque o Lex, ele simplesmente é atacado por um cara que é de Apocalipse e ele... Aqui aparece o Lex. E aí eles ficam tentando investigar o que está acontecendo, porque Apocalipse não tá em guerra com a Terra, nem nada do gênero, e eles estão ali nessa de tipo, cara, esse ataque foi tipo muito fora da curva, assim, sabe? E aí, quando eles começam essa investigação, do nada, simplesmente o Batman começa a virar um cuzão, mais do que o normal, né? E aí, cara, alguns heróis começam a agir de forma estranha, e simplesmente eles começam uma porradaria, assim, fenomenal no meio da... Ai, como é que é o nome? Do QG da Sociedade da Justiça. Acabam até destruindo o lugar. E aí você fica nessa daí de tipo, cara, o que tá acontecendo, sabe? Simplesmente parece que eles foram tomados por algo e eu tinha várias teorias enquanto eu tava lendo. Eu até é um pouco difícil falar dessa HQ sem dar spoilers, eu não quero fazer isso pra vocês, mas, cara, eu tinha vários palpites, assim, sabe? Não vou revelar qual é, né, o verdadeiro, mas a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eles estão sendo controlados de alguma forma, tipo, mentalmente, sabe? E, enfim, não vou dizer se é ou não, mas, cara, eu achei bem legal, assim, e o quadrinho foi me surpreendendo enquanto eu fui lendo, sabe? Isso eu acho que foi o mais interessante. E, como vocês podem ver, porra, é porradaria de tipo, por exemplo, Superman contra Senhor Destino e tal, então é um negócio que você fica tipo, cara, como que eles vão se livrar disso? Porque é aquela coisa do Torre de Babel, né? Que o Batman tava sempre pensando em quando a Liga da Justiça se voltasse contra eles. E é basicamente o que acontece aqui. Você fica, tipo, nesse desespero de, tipo, como que eles vão sair disso, sabe? E tem, pô, envolvimento até legal, assim, do Shazam, que é um personagem que eu acho que às vezes não é tão bem explorado nas HQs da DC. Tem o, né, agora tá no novo filme aí do Superman, tem o Mr. Terrific, ou Senhor Incrível aqui, que tem uma participação bem importante nesse quadrinho. Inclusive, bom filme de Superman, recomendo pra caramba. Se vocês não viram ainda, vai ver no cinema, porque vale a pena, pra mim é filmaço de cinema. Adorei, deixa nos comentários aí o que vocês acharam do filme, né? Eu, pra mim, pô, nota 10, assim, basicamente, adorei mesmo. Mas sobre o quadrinho, é basicamente isso, assim, porque se eu começar a falar mais do que isso, eu vou começar a dar spoilers. Eu não quero, eu acho que é um quadrinho legal, como eu falei, pra você ler, se divertir. Não vai ter nada, assim, de muito diferente daqui, mas é o feijão com arroz bem feito, sabe? Tem muito do dinamismo do Jeff Jones. Acho que ainda tem algumas partes em que ele pesa um pouquinho mais no roteiro, com certeza são coisas do David S. Goyer, né? Porque ele, pra quem não sabe, é roteirista de filme, foi o roteirista da trilogia do Cavaleiro das Trevas, Homem de Aço, Batman vs Superman. Então o cara, ele acerta, mas ele erra também, né? Então, enfim. Mas o roteiro é bom, sabe? Não é uma reclamação, só um comentário. E uma outra coisa que me lembra muito Liga da Justiça Terra 2 é porque tem a arte, me lembra um pouquinho a arte do Frank Whiteley, sabe? Por algum motivo. E, enfim, eu acho que ele puxa um pouquinho pra isso. E tem uma splash page aqui, tipo, cara, isso aqui é o puro suco do super-herói, sabe? É o puro suco daquilo que eu amo. E olha essa splash page, até é difícil falar aqui, mas sério, que coisa mais foda, sabe? Todos esses personagens juntos, brigando ali. Muito bom mesmo. O final, assim, é muito empolgante da HQ, sabe? Então, recomendo muito, assim. Dá pra ler tranquilamente, só isso aqui. Tem coisas que talvez você tenha que dar uma relevada ali, mas, cara, aproveita a história, aproveita o massaveísmo de algumas cenas. E é isso, sabe? Lê e se diverte, eu recomendo bastante. Acho que vale muito a leitura disso aqui. Fiquei até com vontade de pegar o ônibus da Sociedade da Justiça do Jones, né, pra estar dando uma olhada e conhecer mais do grupo, assim. Não sei ainda se eu vou pegar, mas esse aqui eu gostei bastante. E pretendo pegar as outras edições da Sociedade da Justiça da Eagle Moss pra estar trazendo review pra vocês, porque eu fiquei curioso pra ler mais. Inclusive, eu acho que as outras que tem
também são do David S. Goyer, não sei se são do Jeff Jones, tá? E, bom, né, ainda tem outras HQs aqui que tem crossover da Liga, como, por exemplo, Liga da Justiça 2000, que acho que também tem, enfim, tenho aqui na minha coleção, vou estar trazendo logo review para vocês. E de história extra a gente tem Crise na Terra 1, né, como eu comentei com vocês, trazendo um momento bem marcante assim da DC, que foi o primeiro crossover entre a Sociedade e a Liga da Justiça, né? E o interessante é que não acaba nessa edição, né? Meio que fica faltando ali, mas ainda assim é uma boa história, acho que é um momento interessante de ler, é um momento interessante de você conhecer alguns personagens até de forma diferente, enfim. E o legal é que essa HQ da Eagle Moss, ela não traz só uma história extra, ela traz duas. Inclusive essa aqui também está escrita como história bônus, que é a origem do Senhor Destino, em Morphin Comics, né? Então, cara, bem legal essa daqui, gostei bastante, assim, achei divertido e achei legal eles trazerem duas histórias, né? Aqui atrás não diz nada sobre essa segunda, então realmente foi um negócio bônus, talvez até porque o encadernado é mais fininho, eles quiseram trazer um bônus, um agrado pro pessoal, né? Então, mas fica a minha recomendação, acho que vale bastante a leitura de Liga da Justiça e Sociedade, Vícios e Virtudes. E deixa nos comentários aí se era mais ou menos o que você esperava, né? Se você gostou do vídeo, se você pretende pegar essa HQ, se você já leu ela também, o que, que você achou. Deixa aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o like, valeu, até a próxima aí. Fui!